Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur e hoje o Pedro me deu a missão de tentar mostrar para vocês, da forma mais didática e prática possível, como instalar uma API de conversões do Facebook nos moldes que a gente aprendeu no curso do nosso professor Robson Leite ali da comunidade. Então, sem mais delongas, meu nome é Arthur, eu sou gestor de tráfego há uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Comecei a trabalhar junto com o João Roberé, que vocês devem conhecer, alguns de vocês, né? E hoje a gente tem aí alguns projetos com o Pedro, onde a gente atua, né? E só para a gente fazer um pequeno alinhamento aqui de expectativas antes de começar, primeiro de tudo, que nem eu falei, eu vou tentar ser o mais prático possível, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que que é cada questão técnica que tem que ser feito e tudo mais. Eu vou literalmente pegar, abrir com vocês o que que a gente configura e mostrar um passo a passo que vocês possam seguir assistindo esse vídeo para que no final dele vocês estejam com a API configurada e funcionando. Segundo, eu não sou programador, tá? Não sou nem um pouco programador, na verdade. Eu sou um gestor de tráfego formado em engenharia civil que trabalhava com transporte de caminhões, então eu não tenho noção nenhuma de como fazer uma programação. Mas como eu falei para vocês, tudo que a gente faz é com base no curso do Robson Leite. E ele é muito bom, inclusive, ele ensina de uma forma super didática para falar com pessoas que não são programadores, assim como nós e provavelmente 90% de vocês que estão assistindo. Então, eu achei importante trazer esses pontos, porque tem pontos ali dentro que a gente configura que a gente até hoje não sabe o que que é tecnicamente, mas a gente sabe que são essenciais para que a API rode e funcione direitinho. Beleza, alinhamento feito. O segundo ponto é o seguinte: apesar de eu não ter que explicar, não querer explicar muito, de forma muito técnica, como funciona a API, tem um conceito básico que eu preciso trazer para que fique mais fácil para vocês entenderem como a gente faz as configurações lá dentro das ferramentas que a gente utiliza. E esse conceito é o conceito de eventos via web ou navegador, né, como algumas pessoas chamam, e os eventos via servidor. O que que é isso, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Voltando um pouco, para que a gente instala, na verdade, né, a API de conversões? É basicamente para a gente conseguir traquear as pessoas que, por algum motivo, bloquearam o traqueamento que a gente faz através do Pixel com bloqueadores de anúncio ou a própria questão lá do iOS do iPhone, enfim, para tentar pegar e traquear as informações legalmente dessas pessoas de outra forma, a partir do momento que elas bloqueiam o traqueamento que a gente faz através do navegador. Então, e como é que a gente faz essa questão toda dentro da configuração da API? Quando a gente instala o Pixel do Facebook, somente ele, sem fazer a configuração da API, a gente só traqueia as pessoas através do navegador delas, através do que a gente chama de eventos web. E a gente instala a API de conversões para que a gente também, através de um servidor externo, a gente consiga, só um minutinho, a gente consiga traquear as informações via servidor também. O servidor, nem eu falei, não sou conhecedor técnico da questão, mas o servidor, ele basicamente ele faz o caminho direto entre o Facebook e o próprio servidor. Ele não passa pelo navegador para traquear as pessoas. Então, a gente, fazendo a configuração da API, a gente pega tantas pessoas que a gente consegue traquear através do navegador, quanto essas pessoas das quais a gente recebe a informação direto do servidor. Então, não vou entrar em muito detalhe, mas é só para vocês saberem que tem uma configuração que a gente faz para traquear os eventos de web e tem uma configuração que a gente faz para traquear os eventos de servidor. É basicamente isso. Então, partindo agora para a parte prática, primeiro de tudo, o que que a gente precisa ter de contas e de ferramentas criadas e configuradas antes de partir para a criação da API? E aí eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar a tela aqui. O que que a gente precisa, tá? Primeiro de tudo, uma conta. Deixa eu abrir aqui.
uma conta no Google Tag Manager. O Google Tag Manager, ele é uma ferramenta onde a gente centraliza configurações de todos os pixels e também da API de conversões. Então, toda a configuração que a gente faz é com base nessa ferramenta aqui, do Google Tag Manager, que é por onde, inclusive, o Robson dá todo o passo a passo de como a gente configura. Então, o primeiro ponto é ter essa conta configurada criada dentro do Google Tag Manager. E aí, para te criar ela é fácil. Tu basicamente acessa o link aqui do tagmanager.google.com ou pesquisa Google Tag Manager e cria uma conta logado na tua conta do Google. E aí aqui eu até criei uma para mostrar para vocês aqui na prática como é que vai configurar depois, mas eu já mostro isso. Segundo ponto é tu ter, aí eu falo tu, eu sou gaúcho, tá? Vocês podem achar estranho, mas é você ter um pixel do Facebook criado dentro do gerenciador de vocês, né? E aqui eu pedi licença para o nosso cliente da Companhia da Abelha para mostrar para vocês, através da conta dele, como é que a gente vai fazer a configuração. Mas, enfim, basicamente vocês precisam ter um pixel do Facebook criado. Terceiro, e aí eu também pedi licença para esse mesmo parceiro, vocês precisam ter uma conta e uma propriedade do Google Analytics GA4 criada, tá? E um fluxo de dados criado dentro dessa conta, tá? E aí eu vou mostrar rapidamente para vocês o que que é isso daqui, mas eu estou aqui dentro da minha conta do Google Analytics GA4 e lá na parte de administrador tem um ponto ali que é o fluxo de dados, que aqui a gente cria um fluxo de dados que aliás, eu estou errado com certeza, mas, mas é basicamente a gente cria como se fosse um pixel do GA4 ali, um código do GA4 para a gente configurar dentro do nosso Google Analytics, do nosso Google Tag Manager, que faz parte da configuração da API. Então a gente tem que ter essa conta e tem que ter esse fluxo de dados configurado, para poder gerar esse código aqui que a gente vai utilizar depois lá na frente. Mas eu já volto aqui também, eu só estou mostrando o que a gente precisa. E por último, a gente precisa ter também uma conta de faturamento nessa ferramenta aqui, que é o Google Cloud Platform, que é basicamente o servidor que eu comentei para vocês, que faz aquela ligação servidor Pixel do Facebook para enviar os eventos para nós. Então a gente precisa já ter uma conta de faturamento criada aqui dentro, porque depois, quando a gente for configurar o Google Tag Manager, a gente vai precisar ter essa conta pronta para poder vincular um dos containers que a gente vai criar lá. E aí, para criar aqui é facinho. Vocês também podem acessar através desse link aqui ou pesquisando no Google Cloud. Se vocês estiverem logados na conta do Google de vocês, ele vai pedir, eu acho que para vocês criarem uma conta do Google Cloud, que é rapidinho, é só seguir o passo a passo. E depois nessa tela aqui, vocês veem faturamento, gerenciar contas de faturamento, criar conta. Eu vou ir rapidinho, mas vocês podem ir voltando depois, tá? Bota o nome da conta aqui. E aqui vocês criam a conta na prática. É bem tranquilo, tá? É só seguir o passo a passo que tem aqui. Vocês vão ter que configurar depois um cartão de crédito ali para deixar configurado. Mas é bem passo a passo, não tem muito o que explicar. E aí até tem um ponto aqui, quando a gente fala de configurar conta de faturamento, tem muita gente que fica em dúvida, né? É um ponto que o próprio Robson explica lá no curso dele. A gente, em resumo, precisa configurar essa conta aqui com um cartão de crédito, que isso é um dos pré-requisitos para que a gente possa usar esse servidor do Google Cloud. E aí o que pode acontecer na prática, no futuro, é que o Google Cloud faça algumas cobranças em poucos dólares pelo tráfego que a gente está mandando para o servidor e pelo uso da ferramenta em si. E aí, se eu não me engano, o Robson até fala algo em torno de 3, 4, 5 dólares ali. Mas eu vou dizer para vocês por experiência própria, tá? Pode ter gente que já tenha passado já tenha visto uma outra situação, mas por experiência própria, eu não me lembro até hoje de ter sido gerada uma cobrança disso daqui no Google Cloud, até mesmo para contas que geram volumes de milhões de eventos de tráfego ali. Mas, enfim, é um requisito que a gente tem que fazer e tem que deixar configurado. Então, recapitulando, conta no Google Tag Manager, pixel do Facebook,
conta no Google GA4, no Google Analytics GA4 e fluxo de dados, e uma conta de faturamento no Google Cloud Platform. Aí, beleza. Configuradas todas essas questões, agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente configura, faz a configuração do pixel do Facebook e da page conversões dentro do Google Tag Manager, tá? Basicamente, a gente faz duas configurações aqui. Primeiro, a gente cria um container do Google Tag Manager para configurar todos os pixels e os eventos nele. E depois a gente cria, que é o container que a gente chama de container web, né? E aí depois a gente cria um segundo container, que é o container server, onde a gente faz toda a configuração do servidor que eu comentei com vocês. E aí a gente vincula, me adiantando já, a gente vincula os dois containers, basicamente, e aí casa as informações, e aí dessa forma a gente deixa tudo configuradinho e funcionando. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que tem que ser configurado dentro do container web, que é onde a gente configura os eventos e os pixels em si, e o que precisa ser configurado dentro do container server, do servidor. E aí, para isso, eu já deixei configurado aqui ambos os containers prontos, porque se eu fosse criar do zero todas as configurações que têm que ser feitas aqui dentro, eu acho que a gente ia ficar uma hora inteira só nessa parte aqui. Então, eu vou mostrar para vocês qual é o básico do básico que a gente precisa configurar, mostrando dentro de um container já configurado, né? Dentro de containers já configurados, de ambos. E aí depois, ali, até se for o caso, aí até me disponibilizo aqui. Não combinei com o Pedro, mas já estou falando. Eu posso disponibilizar para vocês um modelo de container do Google Tag Manager pronto para que vocês possam importar para dentro do GTM de vocês e tenham essa parte já pronta. Mas, enfim, voltando aqui, vou mostrar para vocês essa configuração, como é que tem que ser feita dentro do Google Tag Manager. Então, primeiro de tudo, eu vou ir de baixo para cima, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o que é cada uma dessas questões aqui, senão, de novo, a gente ia demorar muito. Mas eu vou mostrar para vocês o que precisa ser feito na prática dentro do container web aqui. Só voltando um ponto, só para vocês entenderem como é que se cria isso, né? Aqui na minha conta, ó, do Google Tag Manager, a gente vem aqui, os três pontinhos, criar container. Ó, aqui ele até já tem os nomes, né? A gente gosta de usar esse padrão que o Robson ensina lá, até como uma forma de dar créditos aí. Facebook API Web. E o primeiro container é esse container web aqui, tá? Aí depois que a gente criar, aí ele nos manda, deixa eu descartar aqui, para essa outra tela aqui, onde vocês vão fazer as configurações. Mas vamos lá, de baixo para cima, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que escolher, criar um modelo aqui, que é uma das coisas que a gente vai precisar mais para frente, tá? Então, a gente vem aqui em modelos, pesquisa na galeria o modelo que a gente quer usar, e aí busca esse modelo aqui, que é o Event ID. Deixa eu ver se eu consigo achar ele de novo aqui, mas acho que não, porque eu já estou usando. Tá aqui, ó. Vocês procuram por esse modelo aqui, clicam nele e adicionam a conta. Só isso. Vocês configuram isso, que a gente vai usar isso aqui mais para frente depois. Feito isso, a gente parte aqui para as variáveis, para criar algumas variáveis que a gente vai usar nas configurações seguintes também. Então, primeira variável que a gente cria, tá? É a variável API Event ID. Vocês criam ela. Na configuração da variável, vocês clicam aqui e escolhem aquele modelo que a gente buscou lá em modelos, tá? E coloca aqui o Event ID que a gente escolheu, salva e fechou. Depois, a gente tem que criar uma variável de API Transport URL, tá? O que é isso daqui? Isso aqui é basicamente a variável que faz a vinculação do container web que a gente está criando com o container server que a gente vai criar depois. Mas vocês já podem criar essa variável e deixá-la configurada aqui para facilitar a nossa vida mais para frente. Então vocês vêm aqui, criam, usam esse nome API Transport URL. Tipo de variável, vocês escolhem permanente.
E aí, quando escolher permanente, ele vai abrir esse campo aqui para vocês preencherem, onde vocês vão preencher depois com a informação que a gente vai buscar lá do outro container. Mas por enquanto a gente não tem essa informação, pode colocar qualquer coisa aqui e deixar salvo, só para ela já ficar pronta, né? Depois, a gente cria uma variável do Facebook Ads. O que é isso daqui? É basicamente o local onde a gente vai colocar o código do nosso pixel para utilizar depois na configuração seguinte. Então, a gente cria aqui a variável nova, Facebook Ads. O tipo de variável a gente usa permanente. E aqui no valor, a gente vai pegar lá do nosso pixel, aqui em configurações, pode ser, o ID do pixel da nossa conta. Então, a gente pega aqui, coloca aqui e salva. E aí, a nossa variável do pixel do Facebook está criada. E aí, por último, a última variável que a gente precisa é a variável do Google Analytics GA4. E aí, da mesma forma, a gente cria tipo de variável permanente e aqui no valor, a gente vai lá naquele fluxo de dados que a gente criou. E aí, aqui só um parênteses. Já criem o fluxo de dados, de preferência, com o domínio que vocês vão usar nas páginas de vocês, tá? Então, enfim, só um detalhe aqui, porque já facilita. Venho aqui no fluxo de dados, pego aqui o ID da métrica, opa, e coloco aqui na variável que a gente criou. Salvei. E aí as nossas variáveis que a gente precisa já estão criadas e configuradas. Aí assim, ó, provavelmente tem muita gente pensando, meu Deus, não estou entendendo nada, para que servem essas variáveis? Eu estou indo de baixo para frente para ser o mais rápido possível e lá na frente, quando a gente for usar essas variáveis, eu explico para vocês o que é cada uma delas, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, não ficarem confusos. Depois de variáveis, a gente tem que vir aqui em acionadores, tá? E o que são? Na verdade, assim, ó, acionadores eu vou pular, vou direto para as tags, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos direto para as tags. E aqui em tags é onde a gente configura na prática tanto os eventos de navegador web, aqueles que eu comentei com vocês, quanto os eventos de servidor que a gente vai traquear também. E aí lá na frente, depois que a gente configurar ambos os eventos, a gente vai fazer um teste para verificar se o Facebook está entendendo que, se por acaso alguma pessoa ativar ambos os eventos, que aquela pessoa é a mesma pessoa e é para ele só considerar um deles. Isso aí é o que a gente chama de teste de deduplicação. Em outras palavras, é o seguinte: como tem pessoas que podem ativar tanto o evento de navegador quanto o servidor, a gente precisa garantir que o Facebook só vai traquear um desses eventos. A gente não quer que os dados venham duplicados, né, para o nosso pixel. Então a gente faz uma configuração para que o Facebook faça essa leitura, entenda que é um evento só, que é uma pessoa só, e faça a tal da deduplicação que eu comentei com vocês, que aí eu mostro mais para frente depois no teste prático. Mas vamos lá. Quais são as tags que a gente precisa configurar? As tags básicas, o que a gente precisa configurar. Primeiro, a gente tem que configurar uma tag pro pixel do Facebook. Deixa eu até voltar uma coisa aqui, só um minutinho. Ah, desculpa, gente, ficou faltando um dos modelos para mostrar para vocês, tá? Voltando lá, além do modelo Event ID, a gente também precisa pesquisar na galeria esse modelo aqui, Facebook Pixel. Deixa eu sair aqui. Porque esse modelo a gente usa lá nas tags para configurar. Ele é basicamente uma pré-configuração da tag com umas informações do Facebook que a gente precisa. Por que está demorando tanto? Aqui, ó. Procurem por essa tag aqui do Facebook Pixel, Facebook Incubator, tá? Que essa daqui é o que a gente sempre usa na prática. E aí vocês adicionem ela ao Google Tag Manager de vocês. Mas beleza, fazendo esse retorno ali de informações, vamos voltar aqui para as tags. Primeira tag, então, que a gente configura é uma tag de evento do navegador do Facebook
para ativar em todas as nossas páginas, tá? Isso aqui é basicamente o Page View lá que vocês conhecem, para a gente configurar o pixel do Facebook normal ali, para ativar o pixel em todas as páginas. Então, como é que a gente faz essa configuração? Primeiro, a gente escolhe aquele modelo do Facebook Pixel que eu comentei com vocês, e aí ele já vai puxar toda essa configuração aqui para que a gente possa fazer. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui nesse campo onde a gente coloca o pixel do Facebook, a gente vai escolher aquela variável que a gente criou pro Facebook Ads. Então, a gente poderia colocar o pixel direto aqui, mas a gente dá preferência sempre para criar nas variáveis, escolher a variável aqui, porque facilita para mais para frente depois uma outra questão que a gente faz. Mas beleza, escolhi o pixel do Facebook aqui. Essa primeira tag a gente cria para o evento de Page View, que nem eu comentei com vocês. Então aqui em eventos padrão, standard, a gente escolhe o evento Page View. Aí aqui não precisa mexer em nada, aqui não precisa mexer em nada. E aqui em opções de disparo da tag, a gente escolhe uma vez por página, para que esse evento só seja ativado uma vez para cada vez que a pessoa acessar a página ali. E aí aqui em acionamento é basicamente onde a gente diz para o Facebook que eu quero que essa tag, esse pixel, seja acionado. E como a gente quer que esse evento seja ativado em todas as páginas, a gente vem aqui nos acionadores. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Clica aqui em acionamento e escolhe All Pages, que é um acionador padrão que já vem dentro do Google Tag Manager. Então a gente escolhe o All Pages, salva e fechou. Depois de fazer a configuração da tag do navegador, a gente tem que configurar a tag do servidor também. Então a gente vem aqui em Facebook, vem aqui nas tags, cria uma nova. No tipo de tag, a gente escolhe essa daqui, ó, Google Analytics evento do GA4. E aí aqui, em tag de configuração, a gente escolhe aquela variável que a gente criou aqui, ó. Google Analytics GA4. Escolhemos esse GA4. Nome do evento, a gente tem que usar o mesmo evento que a gente configurou no evento do navegador, tá? E por quê? Porque aqui é onde a gente começa a configurar aquela questão que eu comentei para vocês, para fazer o Facebook entender que esses eventos estão vindo da mesma pessoa, para que ele faça aquela deduplicação. Então aqui a gente vai escolher o mesmo evento, tá? Ó, Page View, o mesmo evento que a gente configurou aqui. Ó, Page View, tá vendo? Mesmo nome. Então beleza, configuro o Page View. Aí aqui, em parâmetros do evento, a gente tem que criar dois parâmetros, tá? Primeiro, esse aqui, a gente cria, adiciona duas linhas e adiciona esse Event ID. Isso aqui vocês vão ter que digitar, tá? Adiciona o parâmetro Event ID e aqui em valor a gente escolhe aquela variável do API Event ID que a gente criou lá nas variáveis. E aí o segundo é o parâmetro Transport URL e a gente escolhe a variável do API Transport URL que eu comentei com vocês. E aí o que é isso aqui, tá? Para ser o mais didático possível. Isso aqui é basicamente a gente dizendo para o Facebook que os nossos eventos de page view eles vão ter um ID nesse evento, tá? E esse ID ele vai é o que o Facebook usa para casar a informação com o evento navegador. É onde ele faz aquela leitura que eu comentei para vocês. É através dessa configuração aqui que ele entende que o evento navegador e o evento servidor são os mesmos eventos, tá? Então a gente configura isso para isso. E aqui é para a gente fazer aquele cruzamento do container navegador com o container server que a gente vai configurar depois. Então é através dessa configuração aqui que a gente faz esse casamento. Aí depois a gente desce aqui, não precisa mexer, e aqui em opções de disparo, uma vez por página também. E em acionamento, mesma coisa, a gente quer que esse evento aqui
de page view do servidor seja acionado em todas as páginas. Então, escolhe All Pages. Então, configurei o evento navegador do page view, o evento do servidor do page view, e aí, por último, falta somente o evento do Google Analytics GA4. Então, a gente vem aqui, cria a tag nova, e aqui a gente escolhe Google Analytics configuração do GA4, tá? Então, a gente escolhe isso daqui, e primeiro de tudo, a gente escolhe a variável, a ID da métrica Google Analytics GA4, aquele mesmo ID que a gente usou, aquela mesma variável que a gente criou antes ali. Eu vou pedir só uma licença para vocês, para eu ver uma coisa aqui que eu fiquei com uma dúvida, para eu ver se eu não vou falar bobagem para vocês. Rapidinho. Isso aqui é um container que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Tá. Beleza, vamos seguir aqui. Escolha esse D da métrica, disparo uma vez por página e acionamento All Pages. Isso daqui é basicamente a configuração do pixel do Google Analytics GA4 que a gente está fazendo, tá? A gente também tem que configurar. E aí, beleza. Fiz todas essas configurações e eu já estou basicamente com os eventos de page view do Facebook criados. A partir daqui, digamos que eu só tenho uma página, não seja uma página de cadastro, seja uma página só onde a pessoa cai, eu já consigo finalizar a configuração da API de conversões para ativar, fazer toda aquela questão que eu comentei com vocês. Mas depois que a gente cria essas três configurações, a gente já pode partir para a criação do evento do container do servidor que eu comentei com vocês. Então, como é que a gente basicamente configura esse evento do servidor, tá? Ó, tá aqui o evento servidor que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Mas como é que a gente faz ele para configurar ele basicamente? Aqui, no mesmo lugar onde a gente criou o container web, a gente vem aqui nos três pontinhos, cria um container, só que dessa vez a gente vai criar um container server, tá? Ó, até vou usar o nome aqui, Facebook API Server, e vou clicar em criar. E aí, quando a gente fizer isso, ele vai abrir essa tela aqui, tá? A gente vai escolher aqui provisionar automaticamente o servidor, tá? Basicamente, ele vai configurar todo o servidor sozinho para a gente. Então, a gente clica aqui. E aqui, nessa segunda tela, é onde a gente escolhe aquela conta de faturamento que eu comentei com vocês, que a gente cria lá no Google Cloud Platform, tá? Então, por isso que a gente já tem que estar configurado, para quando a gente chegar aqui, a gente já ter ela pronta para selecionar. Então, eu já criei a minha, já tenho ela pronta. Eu venho aqui, ó, aqui é a minha conta, tem de alguns clientes aqui também. Mas eu venho aqui e seleciono a minha conta de faturamento. E aí, depois que a gente seleciona a conta, a gente clica aqui, ó, em selecionar conta de faturamento e criar servidor. E aí, o próprio Google Tag Manager vai fazer a criação do container server para nós, tá? Enquanto ele cria aqui, que ele demora uns minutinhos, eu vou mostrar para vocês, depois que essa criação é feita, o que a gente tem que configurar dentro desse container, tá? Dentro de container pronto para vocês já irem, já saberem e poderem configurar depois que isso aqui finalizar. Mas que nem eu falei para vocês, é depois que isso aqui finalizar, né? Mas beleza. Da mesma forma que eu mostrei o container web, vamos vir aqui em modelos. Primeira coisa que a gente faz é selecionar esse modelo aqui, ó, Conversions API Tag, tá? Do Facebook Incubator. A gente escolhe esse modelo e salva aqui no nosso Tag Manager. Segundo, a gente tem que criar essas duas variáveis aqui. Uma variável permanente para o Facebook Pixel, e aí aqui
a gente vai colocar aquele mesmo ID do pixel que a gente configurou lá no outro Tag Manager. E uma segunda variável, que é a do Facebook Token, tá? Que é uma variável permanente também. Só que aqui a gente vai colocar, aqui no pixel, ó, do Facebook, a gente vai vir aqui em configurações, e a gente vai vir aqui, ó, em gerar token, e vai colocar esse código aqui, que é gerado lá no pixel, tá? Então, vem aqui e coloco esse código. Ah, vou descartar aqui, porque esse aqui é o container server do nosso cliente da companhia da Bain, então ele já está configurado, tá? Beleza, depois dessas variáveis, eu vim aqui em acionadores. Aqui em acionadores, eu vou criar esse acionador aqui, que é o Facebook API Trigger, tá? O que que a gente precisa pegar? O tipo de acionador personalizado, tá? Aí a gente vem aqui em alguns eventos. Aqui a gente escolhe Event Name. Aqui corresponde a regex. E aí aqui no valor, a gente vai colocar ponto mais. É um pontinho e um mais. Só isso, tá? Por que que isso aqui é feito assim? Não sei. Eu falei para você, eu não sou programador. Mas é uma parte das configurações, tem que ser feito. Então, beleza. Fiz isso daqui, salvo, e aí nosso acionador está pronto. E por último, a gente configura aqui a nossa tag do Facebook API. Então, a gente cria aqui a tag Facebook API. Eu escolho aquele modelo do Conversions API que eu mostrei para vocês lá embaixo que a gente baixou. Aqui em Pixel ID, eu escolho a variável onde a gente colocou o pixel do Facebook. Então, aqui, ó, Pixel ID. Aqui em API Access Token, eu escolho a variável do token que eu mostrei para vocês. E aí, por último, em acionamento, eu escolho aquele acionador Facebook API Trigger que eu comentei com vocês e salvo. E aí, por último, depois de estar salvo, depois que eu salvar e tiver com essa configuração pronta, aí eu posso. Eu vou até tirar isso aqui para não confundir vocês. Ó, mas depois que eu salvar e tiver com isso aqui pronto, a configuração dos eventos navegador e de servidor está basicamente montada e pronta. A gente pode partir para fazer um teste para ver se o Facebook conseguiu fazer aquela deduplicação que eu comentei com vocês no início das configurações. Mas primeiro vamos ver se ele já finalizou aqui a criação do servidor. Ó, depois que ele pegar e configurar, ó, já vou mostrar para vocês na prática o que a gente faz, tá? Imaginem que vocês não estão nessa parte aqui, obviamente, que é feita depois que isso aqui é criado. Mas a partir do momento que isso aqui tiver criado, a gente faz o seguinte, tá? A gente copia essa URL padrão, tá? Essa daqui, ó. Vai lá no nosso container web e nas variáveis a gente vai colocar essa variável aqui na API Transport URL, tá? Ó, aqui onde lembra onde a gente deixou o valor com uma coisa aleatória, aqui a gente vai colocar aquela URL. Aí, de novo, a gente faz isso daqui porque é através dessa variável e daquela configuração nas tags lá que os containers conversam entre si para fazer a parte da configuração. Então, copiei isso daqui, posso fechar. Aí tem um segundo ponto que vocês têm que fazer, que é vir aqui em administrador, configurações do container. E aí, se aqui em um URL do container não tiver nada, vocês têm que colocar essa mesma URL aqui também, tá? Então, beleza. Aí, a partir daqui, a gente parte para aquela configuração que eu falei para vocês aqui. Então, criamos o container de servidor, e aí a gente parte para cá, faz todas as configurações, e aí está basicamente pronta a configuração dos eventos de page view do navegador e do servidor. Aí agora, a partir de agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que testar para ver se essa configuração deu certo ou não, tá? E aí, para fazer isso, como eu, Arthur, eu não tenho site próprio para fazer esse teste,
eu vou fazer um teste para vocês lá nas páginas do meu cliente da Companhia da Abelha. Mas antes de fazer esses testes, antes de fazer essas configurações, a gente tem que fazer uma coisa que é importantíssima, tá? Que é o seguinte: a gente tem que vir aqui no Google Tag Manager navegador, vir aqui, ó, nessa telinha aqui, e lá na nossa página a gente precisa configurar esses scripts aqui do Google Tag Manager, tá? Porque se a gente não configurar esses scripts, a gente não consegue enviar todas as informações para o site e fazer toda a configuração na prática. Talvez eu até devesse ter falado isso aqui no início para vocês, mas o importante é que vocês saibam que vocês precisam instalar esse script do Google Tag Manager lá no site. Aí eu não vou entrar a fundo aqui como é que faz, isso aqui tem até no curso do Pedro, enfim, é uma coisa básica de ser feita, mas é isso. Saibam que vocês têm que configurar os scripts do Google Tag Manager no site. Estando eles configurados, então, eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que é um teste de deduplicação para vocês verem como é que funciona. Então, aqui eu abri o Google Tag Manager do meu cliente da Companhia da Abelha, tá? Vocês vão ver aqui, ó, Facebook Ads, que é o evento do navegador, Facebook API, que é o evento do servidor, e Google Analytics GA4, que é a configuração do Google Analytics. Eu até pausei tudo para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Mas aquela configuração que a gente fez antes, naquele outro Google Tag Manager, está pronta aqui. Então, o que a gente tem que fazer para testar? Lá no nosso container server, aqui na tag, ó, a gente vai pegar e aqui nesse campinho Test Event Code, a gente vai colocar esse código aqui, ó, aqui do Pixel do Facebook, esse código de teste para fazer um teste não está acontecendo de verdade, digamos assim. A gente vai acionar os eventos, mas não vai acionar na prática, entende? É só para testar, para ver se está funcionando, antes de pegar e publicar os containers e fazer eles funcionarem na prática. Então, até esse é um conceito interessante para vocês saberem. Tudo que a gente está configurando aqui no Google Tag Manager não está acontecendo, não vai funcionar até que a gente publique. Basicamente é isso. Então, a gente faz tudo isso e testa antes de publicar. Então, eu vou vir ali no nosso gerenciador de eventos, no Pixel do Facebook, venho aqui em eventos de teste, copio esse teste aqui e coloco aqui no Facebook API Tag. Salvei. E aí, para testar, a gente clica aqui em visualizar, primeiro no servidor. Ó, aí ele tem que estar assim, ó, tem que estar zeradinho, não tem que ter nada. E aí, aqui no container do navegador, a gente vem também em visualizar. E aqui ele vai abrir essa telinha de debug, que eles chamam de teste, onde a gente vai colocar a URL da nossa página, onde a gente instalou lá os scripts do Google Tag Manager. Então aqui eu vou mostrar para vocês numa página da Companhia da Abelha, onde a gente tem configuradas essas tags. Então eu coloco a URL aqui, clico em conectar. Ó, quando eu fizer isso, se vocês tiverem aqui essas extensões do Pixel Helper do Facebook e do Google, a gente já pode ver se deu certo. Ó. No Tag Assistant do Google, eu já consigo ver aqui se acionou primeiro os scripts do Google Tag Manager. E aí aqui eu já vi que ele acionou, ó, final FRN6, FRN6. Então aqui beleza. E aí aqui no Pixel, ó, eu já consigo ver que ele acionou o meu pixel, o meu evento de page view que a gente configurou lá nas tags. Aí aqui, ó, inclusive, está aquele event ID que a gente configurou lá em parte da configuração. Então ele já aparece aqui. Aí, conferindo isso aqui, vendo que deu tudo certo, a gente pode ir lá para o gerenciador de eventos e ver se ele acionou, se ele ativou aqui os eventos e fez a deduplicação. Então aqui ele ainda não apareceu. Ah, voltando aqui. E aqui, ó, a gente consegue ver todas as tags do Google Tag Manager que foram acionadas. Então aqui ele acionou aquelas lá que eu mostrei para vocês, ó, tudo com sucesso.
Então, aqui, fechou. Aí, aqui, vamos dar um refresh aqui para ver. Por algum motivo, ele não acionou. Eu acho que eu até já sei por quê. Vamos fazer de novo. Quem sabe fazer ao vivo, né? Mas vamos voltar aqui. Volta, volta. Um refresh aqui. Copiar de volta. Volta aqui. Gente, tive que interromper a gravação porque eu achei que eu tinha feito uma cagada aqui no Google Tag Manager do cliente, mas não fiz, tá? Tá tudo certo. Mas vamos voltar aqui para o teste na prática. Agora vai dar certo aqui. Foi por pouco, até suei frio aqui. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer o teste na prática de novo, então. Visualizar aqui no container servidor. Visualizar no container navegador. Clico em conectar. Confiro lá os pixels que eu comentei com vocês. VTM ok. Pixel do Facebook ok. Aí eu venho aqui nessa parte do servidor e vejo se ele ativou, ó, page view sucesso. E aí aqui naquela parte do container navegador, eu venho aqui em container loaded, vejo se deu sucesso também naquelas 3 tags que a gente configurou. Venho aqui no gerenciador de eventos e está aqui, linda e maravilhosa, a nossa deduplicação de eventos. E o que que é isso aqui, tá, basicamente? É aquilo que eu comentei com vocês. Eu acionei um evento de navegador, então eu traquei a pessoa através do navegador, mas eu também traquei através do servidor. E como aconteceu isso, o Facebook conseguiu ler, através da configuração que a gente fez, que esses eventos são da mesma pessoa, e aí ele fez a tal da deduplicação e aí considerou somente um dos eventos. Beleza? Então, é isso. Mostrei para vocês a configuração do início ao fim. Só um detalhe, depois de finalizar o teste, é importante, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente faz errado, mas é importante voltar aqui no container do servidor, vir aqui no o test event code e apagar esse código aqui, salvar e para fazer a publicação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque depois que a gente vê que funcionou e tudo mais, a gente pode vir aqui em enviar e fazer a publicação do container na prática, tá? Então, que nem eu falei para vocês, tudo que a gente fez antes ali era na base do teste ali e não estava publicado. Mas a partir do momento que a gente viu que funcionou, a gente pode vir aqui e publicar. Então, publico aqui e publico aqui também, tá? Então, mostrei para vocês na prática um teste de identificação. Outra coisa, tá, que eu gostaria de poder mostrar para vocês, não vai ficar muito extensa a gravação. Aqui, depois que a gente configura esses eventos de page view, a gente também pode configurar outros eventos que a gente queira que sejam ativados em outras páginas, né? E o mais comum deles é o evento de cadastro, para quando a pessoa preenche o formulário de lead e se cadastra para um evento, enfim, para alguma coisa nossa, né? Então a gente faz uma configuração aqui também. E aí eu não vou explicar aqui, porque é basicamente tudo que a gente faz antes, só que específico para o lead, mas em outro momento, daqui a pouco, a gente pode mostrar para vocês. Mas o importante aqui era eu conseguir mostrar para vocês como ativar o evento de API de conversões para todas as nossas páginas, né? Então, beleza. Mostrei para vocês a configuração, o teste de identificação.
E aí, por último, eu queria só deixar para vocês algumas recomendações, tá? De próximos passos que vocês podem fazer depois disso daqui também. Primeiro, quando a gente faz a criação do Google Tag Manager servidor, aquele servidor que é criado para a gente lá no Google Cloud, que eu comentei, ele fica com propriedade na nossa conta. Mas se tu tem um cliente ou tu vai fazer isso aí, uma configuração para o cliente, é importante que tu passe essa propriedade para o cliente, para que o cliente consiga configurar, colocar a conta de faturamento dele ali naquele servidor, né? Porque querendo ou não, vocês viram que a gente faz a configuração e configura uma conta de faturamento nossa. Mas é interessante, não, é importante, né, que a gente coloque a conta do cliente, até porque não faz sentido, né? A gente está fazendo a configuração para o cliente e deixar nossas contas vinculadas. Então, esse é um ponto. Segundo, aquele transporte URL que eu mostrei para vocês, que a gente pega lá do servidor, tem uma outra configuração que pode ser feita, que é uma recomendação que deve ser feita depois que o Robson ensina, que é uma questão mais técnica lá envolvendo o domínio e tudo mais, para que a gente aprimore ainda mais a configuração da API de conversões e mande ainda mais dados para dentro do nosso Pixel. Mas aí, de novo, não tem como mostrar para vocês aqui, ia ficar muito tempo mostrando, mas essa é uma configuração que está lá dentro para quem tiver acesso, né? Dentro da comunidade Sobral do Pedro, no curso do Google Tag Manager do Robson. E terceiro, o Google Tag Manager, como eu comentei para vocês, ele é um centralizador de todos os pixels. Então a gente pode, eu até recomendo, que façam todas as configurações dos demais pixels ali dentro também. Aí isso serve para Google Ads, o Google Analytics no Universal, se tiver. Ferramentas de e-mail, ActiveCampaign, por exemplo, a gente pode configurar. E qualquer script a gente pode configurar ali dentro para facilitar a nossa vida. E aí, uma última questão, queria agradecer primeiro ao Pedro pela oportunidade de poder trazer isso para vocês. Isso é uma característica que eu tenho muito, que o próprio João fala, que eu sou muito pragmático nas coisas, né? E aí vocês viram, mesmo sendo pragmático e totalmente prático, a gente ainda assim demorou o quê? 40 minutos para explicar tudo isso aqui para vocês. Então, mas foi um prazer eu poder trazer, mostrar para vocês como é que eu faço isso no meu dia a dia, que é uma coisa que a gente faz bastante. E queria também agradecer ao próprio Robson, que é quem gravou esse curso e disponibilizou lá na comunidade, que foi através dele que eu aprendi tudo isso que eu sei que eu estou mostrando para vocês e que é uma questão que assim ó, faz muita, muita, muita diferença para os clientes que a gente atende, muita mesmo. A quantidade de dados que a gente deixa de perder por fazer essa configuração é absurda, muito, muito grande mesmo. Tá bom? Mas é isso então. Obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Espero não ter sido chato demais. E fico à disposição onde tiver esse vídeo aí para tirar alguma dúvida ou poder ajudar vocês de qualquer forma. Tá bom? Obrigadão então, gente. Um abraço e até a próxima.